Tudo bem, pessoal? Hoje vamos falar um pouquinho sobre resistência à insulina. A resistência à insulina, assim como o pré-diabetes e principalmente o diabetes, faz parte do grupo de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, para mim, tem total interesse nesse assunto. E o problema do diabetes, a pessoa não fica diabética de um dia para o outro. Na verdade, ela começa com um processo chamado de resistência à insulina. Isso pode acontecer muitos anos antes dela desenvolver o diabetes. O que é resistência à insulina? A insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas e tem a função de regular os níveis de açúcar no sangue. Tá? Então, por exemplo, quando a gente faz uma ingestão de um alimento, um sanduíche lá, uma massa, uma pizza, o que quer que seja, um alimento que a gente chama com alto índice glicêmico, esse alimento cai na corrente sanguínea, eleva muito os níveis de glicose no sangue, daí o pâncreas tem que produzir insulina para pegar e transformar essa glicose em energia para a célula e trazer essa glicose para dentro da normalidade novamente. O fato é que a nossa alimentação, de um modo geral, acaba que a gente ingere uma quantidade muito alta de carboidratos simples e que justamente sobrecarregam esse pâncreas para que ele produza insulina de uma forma excessiva, e nós estamos falando disso aí de semanas, meses, às vezes anos desse jeito, sobrecarregando o pâncreas, produzindo insulina de forma excessiva, e o fato é que essa insulina vai acumulando no sangue, e além disso, a insulina que está acumulando, muitas vezes ela acaba não conseguindo agir a nível celular. O receptor da célula muitas vezes se torna resistente, não consegue ter um efeito eficaz para transformação em glicose e geração de energia para a célula. E aí acaba acumulando essa insulina. E esse hormônio em excesso no sangue, ele é altamente inflamatório, tóxico. E o que acontece também é que a insulina, ela pega o alimento que a gente ingere, converte energia para a célula e o que sobra transforma em gordura, ácidos graxos. E é justamente isso que acaba gerando esse acúmulo de gordura no organismo, principalmente a nível abdominal e a nível nos órgãos, em volta dos órgãos, né? Por exemplo, aí a questão que a gente fala da esteatose hepática, que é quando começa a acumular gordura no fígado. Então, na verdade, essa gordura que está acumulando nos órgãos e nas artérias está relacionado mais com a questão do açúcar do que com a gordura propriamente dita. Então, o vilão da história sempre foi o açúcar. E quando a gente está falando do açúcar, nós não estamos falando só do doce, só do açúcar propriamente dito. A gente está falando dos carboidratos simples. É a massa, é o pão, é o arroz branco, é a farinha branca, é o refrigerante, é o suco, aquele suco de caixinha, de saquinho, que a quantidade de açúcar ali é muito grande, é o sorvete. Então, esses alimentos, eles têm um valor glicêmico muito alto e aí acaba sobrecarregando esse pâncreas, que vai produzindo cada vez mais quantidade de insulinas. Os níveis de insulina ideais que deve ter no corpo é no máximo 6, até 10, estourando 10, mas a gente pega pessoas às vezes com 20, 30, 40 de insulina no sangue. E outra coisa que a gente tem que fazer, quando a gente está avaliando isso aí, é fazer uma curva de insulina. Não avaliar só a insulina de jejum, mas avaliar a insulina durante o dia todo dessa pessoa, porque muitas vezes a insulina de jejum pode estar até baixa, mas a insulina no meio da manhã chega até níveis de 100, 80, que são valores extremamente elevados. Então, isso é importante para a gente, para mim como cardiologista e para muitos outros especialistas, no sentido de que a origem do problema está aqui. Quando a gente pega uma pessoa com diabetes, a gente está falando que isso aí já tem anos que está com essa evolução. Então, a ideia é que a gente consiga controlar os níveis de insulina no sangue desde cedo. Uma vez você controlando essa insulina e evitando essa resistência à insulina, a pessoa impede a pessoa de evoluir para um pré-diabetes e depois para um diabetes e todas as consequências dessa doença, que é uma doença extremamente grave. Então, é importante que a gente foque nisso durante o tratamento. A gente procura avaliar isso aí também, e é obviamente que o tratamento disso está diretamente relacionado com a alimentação. Uma coisa básica que a gente tem que fazer é diminuir a ingestão desse tipo de alimento, de açúcar de modo geral e desses carboidratos que a gente comentou. Além disso, a atividade física também ajuda a diminuir, e aí tem os tratamentos específicos, com suplementação, alguns suplementos naturais que ajudam a diminuir essa insulina no sangue,
e também alguns medicamentos. E aí já entra numa questão da área de tratamento terapêutica propriamente dito. Tá? Mas o importante, o recado que eu queria deixar aqui é a importância de vocês entenderem que o vilão é o açúcar. Para uma pessoa que quer emagrecer, não adianta se iludir achando que dá para ficar comendo lá um pãozinho, comendo uma macarronada, uma pizza, porque você vai estar se boicotando, não tem jeito. Então a gente tem que focar numa dieta low carb, numa dieta com uma restrição calórica, principalmente restrição de carboidratos. E quando a gente fala disso também, a gente não está falando de cortar totalmente os carboidratos. Existem carboidratos bons que a gente tem que manter na dieta, obviamente. Mas aqueles carboidratos que não sobrecarregam o pâncreas, que não estimulem o pâncreas de forma desordenada. Então fica esse recado aí, num próximo vídeo a gente pode aprofundar um pouco mais essas questões. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer que a gente vai tentar responder. E obrigado e até o próximo vídeo.